Então, quando eu cheguei aí, né, eu lembro que a apóstola Célia, direitinho, era na caverna, que a gente chamava de caverna, que era no subsolo. A primeira vez que eu fui lá, aí tinha quase ninguém, as cadeiras tudo vazias. Vem, minha filha, vamos orar, vamos orar. E a gente orando, profetizando as cadeiras vazias. Senhor, tem uma grande multidão, Senhor, traga os filhos. E a gente começava orando e eu desce bem com ela. Eu falei, Jesus, amado. Os cursos também que ela falava, olha para trás, vai jogar na multidão. E a gente orava as cadeiras tudo vazias, né? Éramos bem poucos. E aí, hoje mesmo, vocês chegando, isso, para mim, é uma grande alegria que eu falo assim, gente, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre aquilo que Ele fala. Quantas pessoas vinham aí, pastores, né, às vezes eu ministrar para um pequeno grupo, e eles liberavam palavras. E aí, assim, né, que aí ia ter uma grande multidão, que aí ia ter escola. E a gente ficava assim, muito olhando, né, e falava assim, Senhor, só o Senhor mesmo, para falar essas coisas grandes, né? Então, para mim, eu fico muito feliz quando hoje eu vejo a nossa igreja, né? Porque quem deu crescimento foi o Senhor, a gente sabe disso. E quantas promessas, né, que a gente viu ali, momentos muito difíceis do ministério, né? Porque eu falo, nós temos que permanecer. Nosso papel como filhos de Deus é apenas crer, permanecer e obedecer. Porque tem hora que você fala, Deus, tá tudo ao contrário. Deus, não tá dando certo. Aí a hora que você vai ter que falar assim, né? Tá bom, Deus, vai dar tudo certo. Submeter ao Senhor e crer, né? Na palavra dele. Porque Deus, ele vela pela palavra dele e ele cumpre. Amém? Então, se você já recebeu palavras, se Deus já falou no seu coração, coisas que você fala assim, será? Tem hora que a gente vacila, né? Então é natural mesmo. Será que vai acontecer? Eu quero te dizer, apenas permaneça. Creia que Deus é fiel para cumprir no tempo dele. Amém? Vou começar. Primeiro slide, você coloca aí, que a gente vai falar sobre meditação bíblica, né? Está relacionado ao nosso devocional. E eu falo para vocês, gente, as disciplinas espirituais, né, internas, elas são essenciais para nosso crescimento, para nosso amadurecimento, e principalmente para a gente conhecer a Deus. Então, não tem como a gente ser transformado, a gente ter mudanças na nossa vida se a gente não praticar as disciplinas espirituais. Não é verdade? Imagina aí. Eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter um bíceps. O que você tem que fazer, gente? Quê? Todo dia. Só não vou no domingo, porque domingo eu venho para o culto. Mas é todos os dias. Então, isso aqui não foi da noite pro dia, né? Quando a gente começa ali a ganhar massa muscular, começa a ter mais disposição, dorme melhor, não é da noite pro dia. É o quê? Disciplina, né? Então, as disciplinas espirituais, gente, elas são extremamente importantes para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Lá em Timóteo, estou entregando a idade, né, gente? Vista cansada. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E por isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, gente, a palavra de Deus, eu falo que isso aqui é um combo, né? Resumindo, da importância da palavra de Deus. Primeiro, que ela é inspirada pelo Senhor.
né? O tema central da Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus. Do Velho ao Novo se fala, né? No Velho a gente vê, né, a sombra daquilo que ia se manifestar, que era a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus. Então, a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, um livro escrito por vários homens, e o que a gente vê na Bíblia, ela não se contradiz. É lógico, gente, que quando nós vamos falar da palavra, a gente precisa entender que existe um contexto, né? A gente fala que é teologia sistemática. Então, a gente não vai pegar um versículo isolado. A gente tem que olhar que tem contexto e avaliar na palavra sobre determinado tema o que se fala ali. Porque é como se fosse um quebra-cabeça. Vai encaixando, entende? E aí você tem um assunto completo sobre aquilo. Ok? Então, ela serve para nos alinhar. Sabe? A palavra de Deus, ela nos alinha. Ela mostra o que está errado. Ela nos revela o que está errado. Não para nos condenar, mas para nos alinhar com o propósito que Deus tem para nossas vidas. Entenderam a importância da palavra de Deus? Eu cresci na igreja, né? Praticamente minha mãe se converteu muito nova, então eu, sei lá, eu era criança quando eu ia para a igreja. E uma das coisas que minha mãe sempre falou para mim, filha, o nosso parâmetro é a palavra. Que sair daqui, né, de doutrinas que não estão aqui, ó, baseadas na palavra, tome cuidado. Então, o nosso parâmetro tem que ser sempre a palavra. Quando me perguntam sobre determinado tema, Carol, o que você acha sobre isso? Aí eu falo, olha, a minha referência é a Bíblia. Então, sobre determinado tema, a palavra fala assim, assim, assim. E quando eu vou falar de disciplinas espirituais, eu gosto muito de fazer aqui um exemplo e simplificar para vocês. Que eu lembro que uma vez que eu fiz isso, o pessoal me deu um feedback novo, falou, Carol, ficou tão legal a gente você explicou. E aí, agora eu estou fazendo isso em todas as aulas. Eu preciso de 4 voluntários aqui. Calma que você não vai cantar, nem dançar, e nem vou perguntar versículo bíblico, para ver se você sabe de cor. Só para eu poder fazer aqui uma comparação, pra vocês fixarem. Vocês dois não querem, não? Um casal? Vem cá, calma, ninguém vai pagar mico, não. Bom, eu preciso de 4 pessoas. Já temos 3. Quem mais? Estão vendo? Calma. Então vamos lá, gente. O que eu quero explicar para vocês? Para a gente entender como é que a gente aplica as disciplinas espirituais. Ok? Então hoje eu vou falar sobre meditação bíblica e daqui a pouco ela vai falar sobre jejum e oração. Então vamos lá. Troca de lugar mais alto aqui, você vai entender. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, vamos representar a gente. Carne, alma e espírito. E de verificar aqui, porque ele é mais alto, esse aqui é a expressão de Deus. Ele vai representar a expressão de Deus. Melhor, né? Ó, percebe? Então, vamos aqui. Pessoal, vem todas as referências aqui, gente. Se tivesse que abrir, então vamos lá. O que acontece? Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que nós recebemos? O Espírito Santo de Deus. Ok? Então nós recebemos em nós o Espírito Santo. E o que acontece aqui, ó? Você é o Espírito, não é? O Espírito humano estava, ó, finge que você está dormindo. Estava desse jeito. Aqui é a eternidade, irmãos, tá? Deus colocou. O nosso Espírito estava desse jeito, ó. Mortinho. Quando recebemos Jesus, voluntariamente, né? Então, aqui, quando nós levantamos a mão, quando nós fazemos a nossa oração de confissão, o que acontece? Nossa, mas tem corda espírito, perdão, né?
Nosso espírito, ele é recriado. Ele desperta. Aí é a hora que a gente fala, uau, nossa, estou sentindo. É algo diferente aconteceu, porque nós recebemos, nós somos, nosso espírito ele acorda. E ele faz essa conexão com o Espírito Santo. Aí olha o que fala aqui em João, ó. Em João fala assim, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de um unigênito do Pai. Ó, aleluia! Pode passar para o próximo já, que é o primeiro versículo que eu li. Aí pode deixar. Tá? Então, o que acontece? Quando nós recebemos a Espírito de Deus, nós nascemos de Deus. Tudo certo? Tá lá? Bem didático? Ok. Normalmente, quando a gente recebe o Espírito de Deus, gente, muita coisa muda. Muda. Fala, nossa. Eu acho engraçado que tem gente que fala assim, cara, uma vibe boa, um monte de Deus, esse menino mais novo que usa esse termo. Cara, eu falo pra vocês, gente, quando eu recebi a inscrição de Deus, a vida pra mim era preto e branco, sabe? Porque eu cresci na igreja, mas a minha experiência com Deus foi depois. Aos 12 anos eu recebi o batismo de línguas. Então, até a minha forma de falar, lembra, gente? Até a minha forma de falar mudou, o meu vocabulário, da linguagem. Falei, uau, recebi a vida de Deus. Né? Então a gente começa a estar assim, ó, afinado com o Espírito de Deus. Agora tem uma situação que acontece. Olha só, nossa carne. Olha o que fala a palavra da nossa natureza carnal. Então vamos lá. Olha que fala aqui que lá em Gálatas, muitos devem já conhecer, né? Gálatas 5. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. O Espírito, letra maiúscula, tá? E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, discórdias, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, essa aqui é aquela que está o tempo todo aqui, ó. Puxa, 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 ela está rolando. Milita contra as coisas espirituais. Então, a carne, gente, já não se converte jamais, tá? Não converte. É aquela guerra, não é, gente? Você quer ver uma coisa que é muito comum acontecer? Aí chega uma pessoa nova, aí olha pra cara da outra pessoa, a carne já fala, não tem muito com essa cara, essa pessoa, aí já começa a fugir de amizade. Já viu que às vezes brota isso? É do nada. Não é verdade? Então, a carne, gente, ela tá aqui o tempo todo. Sabe? Não é, gente? Então a gente fala. Por exemplo, sabe uma das coisas que para mim, pelo meu temperamento, eu sou muito prativa e predomina muito o colérico comigo, sabe? O colérico tem suas qualidades. Mas às vezes o colérico é explosivo. Não é verdade? Quem é que é colérico? A gente se entende, né? Então, às vezes, domínio próprio para mim é difícil. Às vezes eu perco a paciência
Eu falei a carne, né? Você fala, oi! Que hora que você fala assim, meu Jesus amado, me ajuda. Aí tem que se meter. Agora, olha só a importância da disciplina espiritual. Vocês vão, a Rafa vai aprofundar com vocês o jejum. O jejum, gente, ele mortifica a carne. Ele silencia a carne. Sabe? Porque quando a gente começa a jejuar, e a carne começa, né? Aí você fala, vou fazer uma proposta. Né? Vou reabster lá de alguma coisa, vou parar de comer, vou, sei lá, tirar o café da manhã. Os primeiros dias não é difícil? Ai, meu Deus do céu. Você quer ver pra mim a morte e tirar um pão do café? Fala, café é vida. Então, você fica ali, ó, cara, não, 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 não. É assim. Então, o que que o jejum ele vai fazer? A prática do jejum, gente, mortifica essa bichinha. Vai dar uma baixadeira, bola. Fica no seu lugar. É isso que muitas vezes a gente tem que fazer. Então tem situações, gente, que nós vamos ter que o jejum ele vai começar a fazer isso aqui, mortificar a carne, botar ela no lugar dela. E o que acontece automaticamente? Aqui, ó, nosso espírito e a alma ficam muito mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. A prática do jejum faz isso. Eu quero dizer que é tão importante. Se quiser levantar, não pode levantar para você, não pode viver. Ó, silêncio. Chato. Olha só, eu costumo dizer que cristão que não pratica as disciplinas espirituais é aquele cristão que come mosca, sabe? Aquele cristão que está assim, ó, o mundo está acabando, e fala, gente, o que está acontecendo? Um monte de coisa acontecendo na sua casa a nível espiritual, uma guerra e tal, e você está lá. Gente, mas o que está acontecendo? Nem fui convidado para essa festa, sabe? Fica assim, boiando, comendo mosca. E as práticas espirituais, o jejum, começa aqui, vamos lá, vamos mortificar. Por quê? Porque aí você está sensível, você começa a perceber. Ah, você fica afinado com o Espírito Santo de Deus. Você começa a enxergar, Deus começa a te mostrar, sinalizar. Eu acho tão legal, gente, porque assim, a prática do jejum, a gente fica tão afinado com o Espírito Santo de Deus, que a gente vê Deus em tudo. Até no vento. Ah, essa crise é assim. Não é assim, gente, que a gente fica. A borboleta, ai, Deus está falando, agora a borboleta. É, a gente fica assim, significa até que mais quebrantado. Chora à toa. Mas na vida de Deus, já falamos nos jejuns coletivos, vocês estão chegando na igreja, nós temos os jejuns coletivos, se eu não me engano, são 2 ou 3 ao ano. E é sobrenatural. A igreja, o ambiente da igreja muda, porque as pessoas ficam, ai, chega aqui na nova, eu tô todo plano. Você vê que muda a ambiência, por quê? Porque ficamos mais sensíveis, nosso espírito fica pegando fogo, afinado com a voz do Espírito, percebemos. Muitas vezes a gente não faz jejum, às vezes a gente, vamos supor, quer fechar um negócio. Fazer um jejum com esse propósito, para quê? Para ouvir a Deus. Para Deus falar e falar, filho, a estratégia é essa. Filho, assim você vai fazer. Então nós temos que ter a prática do jejum. Tem uma prática de jejuar, nem que seja uma vez por semana, pela sua própria vida. Faça o jejum, Senhor, eu quero fazer o jejum pela minha vida espiritual. Porque eu quero te ouvir, eu quero mais intimidade, eu quero te conhecer. Qual é ainda aquilo que eu não conheço do Senhor, me revela. Porque você vai criando raízes tão profundas em Deus, gente. E como é importante ter raízes profundas em Deus. Estão entendendo aí a importância do jejum? Rafa vai ensinar para vocês, vai aprofundar mais. Ok. Então, temos aqui nosso espírito avivado, conectado à expressão de Deus. E agora eu vou falar dessa parte. A nossa alma. Olha só. Quando nós recebemos Jesus, nós somos salvos. E agora, nós vamos passar pelo processo de salvação. Que é o quê? Processo de santificação. Agora, nesse processo, nós vamos
começar aqui, ó, na nossa alma, eu até costumo dizer assim, que a nossa alma, ela precisa de não sei como é que fala na parte, pessoa da saúde, tá, gente? Na parte de TI aí, quando você dá é formatar, né? Formatar, reset. Vamos fazer um reset aqui. Porque agora nós vamos passar processo de cura, libertação, de formação de identidade. Porque aqui é a chave onde o Espírito Santo de Deus, quanto mais você der legalidade ao Espírito Santo de Deus, mais ele vai trabalhar para te alinhar na sua identidade, no seu propósito. Entende? Processo. E como que nós vamos ser transformados, gente? Pela nossa contemplação da pessoa de Jesus. Quanto mais nós contemplamos, quanto mais nós nos expomos, somos transformados. Não é daqui para cá. Ah, eu vou ser uma pessoa melhor. Agora eu vou ser uma pessoa boa, eu tenho que ir para a igreja, agora eu vou ser uma pessoa top. E aí a gente às vezes acha que é pela força da nossa voz. Nunca será. Você pode sustentar por um tempo, daqui a pouco a cara se amolda. Ok? Então, é daqui para cá. Diminui. Então é assim, gente, ó. Voltado para o Espírito. Então, como eu vou ser curado? E aí entra aqui a disciplina da meditação bíblica. Por quê? Quando eu me exponho, cadê minha Bíblia, gente? Quando eu me exponho à palavra, ó, eu me expondo ao próprio Deus. E eu quero dizer para você, aqui manda muito poder, gente. Poder. Sabe? Eu, quando tenho meus momentos de meditação, que eu estou aqui, eu choro e assim, já ouvi até, como fala, sons de muitas águas, águas que entram, que limpam, que vai te purificando. Então, nós precisamos do quê? Se expor à palavra. Contemplar Deus através da sua palavra. Gente, isso aqui é algo de tanta intimidade, quando você se expõe à presença de Deus, é algo de tanta intimidade, porque Deus começa a revelar os segredos do coração dele. Você começa a conhecer a Deus. E o que nós começamos a ter? Aqui, a mente de Cristo. Você quer viver o sobrenatural? Nós vamos ter uma mente do sobrenatural. E essa mente do sobrenatural é essa visão pela ótica de Deus. É enxergar pelos olhos de Deus. Eu estava lembrando, vim pra cá, eu estava lembrando uma... Sentar, gente? Vocês vão ficar aqui o tempo todo. Eu estava lembrando da situação que aconteceu comigo lá no trabalho, uma pessoa, há um tempo atrás, um colega de trabalho, estava desesperada, minha hora, chorona, e falando que, ai meu Deus, estava até querendo tomar remédio para ansiedade, super preocupada, e eu, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? E ela trabalha em dois empregos, ela trabalha lá onde eu trabalho, que é um posto de saúde, e trabalha na Galway. E aí ela falou assim, ai garota, eu tô preocupada, porque ela não só... Eu estava no setor, que era super tranquilo, e eu tinha pedido para ir por a oncologia, que eu me identifico mais. Só que aí a minha chefe pegou e falou, não, você vai lá da internação da clínica médica. E aí ela ficou naquela angústia, por quê? Porque tem dois empregos, gente, uma mulher, e esse setor de hospital de clínica médica puxa mais, sabe? Exige mais. E ela entrou em caos. O que eu vou fazer? Eles não vou dar conta, eu tenho 2 empregos, eu sou casada, eu tenho filho, sei o que. Aí eu... Olha aqui, olha pra mim. Vamos lá. Quem está no controle da sua vida? É Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Então não é seu chefe. Não, não é Deus.
Aí eu usei até um exemplo do barco. Quem está no barco, quem está no comando do seu barco aí que é a sua vida? É Deus, Carol, é Deus. É Deus? Ok. Então você já parou para pensar que talvez Deus está te levando para esse setor porque Ele precisa de você lá? Aí hoje eu falo assim, né, Beritinho? Você já parou para pensar? Aí ela, Carol, mas é tão cansativo, filho. Presta atenção. Muda o foco. Você vai entrar lá no setor, declarando o reino de Deus, declarando cura sobre os seus pacientes, que você vai cuidar. Na hora que você estiver lá dando banho no leite, fazendo medicação, vai mostrando a vida de Deus sobre essas pessoas. Faça tudo, falando, Senhor, eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Tá bom, Carol, assim, eu vou fazer. E aí eu lembro que, logo que ela começou nesse setor, eu cheguei para ela e falei, como é que tá lá, amiga? Carol, você aqui não estou ficando cansada, mas eu fico lá o tempo todo falando, eu estou aqui cumprindo o propósito. Eu estou aqui. E eu oro pelos pacientes mesmo, eu falo, o reino de Deus está nesse lugar, porque eu sempre falei para ela, é o reino de Deus, tem que declarar, o reino de Deus está nesse lugar. Carol, eu nem estou cansando. Nossa, eu estou tão vigorada. Você está vendo? Como é que é o processo de nossa alma? Como a gente precisa mudar a nossa forma de ver? Passou pouco tempo, ela chegou, Carolzinho, cumpri minha missão lá. Deus me mandou agora para a oncologia. Eu falei, glória a Deus. Sabendo como a vida pode ser mais leve quando a gente está pela perspectiva e entender que existe um propósito para a nossa vida? Então, como que eu vou passar por processos de cura, de libertação na minha alma? Contemplando a Deus. Gente, uma das formas também que é muito sobrenatural é na adoração. Às vezes as pessoas chegam aqui, principalmente quem é novo, né, que tá chegando aí, e talvez começou agora, fala assim, gente, mas como é que aquele povo fica lá 4 horas no peito, cantando lá? Como é que só consegue? Aí nessa hora da adoração, é a hora que fala, ah, não bonito. Ai, não, tô cansado. Pelo amor de Deus, esse povo, ele não amor de Deus. E quando canta a mesma música 10 vezes? Gente, vocês não têm noção como é que começa daí. Um Guga com violão. Sabe aquelas bandas que ficam igual menino, criança, tudo nada? Bateria era alta, tipo assim, era muito ruim a parte técnica, tá? Hoje nós estamos aqui, meu filho, profissionais. Aquele musical de Páscoa, gente, o que é aquilo, né? E aí, Deus é bom, Deus é bom, Deus só Deus é bom. Era 1 hora não, gente. 2, 3. Aí terminava, eu não sabia que horas que era que começava, que terminava o louvor e começava a palavra, e na hora que terminava, a gente não tinha nem horário que acabava. E aí terminava, agora de novo, continuava me adorando, era em cima do púlpito, outro falando lá, outro cá, poucas pessoas, mas a presença de Deus, porque nós tínhamos fome e contemplávamos a presença de Deus. Gente, quantas pessoas tinham lá para falar, Deus é bom, Deus é bom. Só que a sua carne, gente, ela quer racionalizar. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser 30 minutos de adoração, de cantar. É muito já. Mas quando você começa, gente, ó, com o seu espírito aqui, está afinado com a expressão de Deus, é incrível. Você começa a adorar o Senhor, ó. Quantas vezes eu chego aqui na igreja, ruim, magoada com alguma coisa, até mesmo muito cansada. Sabe o que eu faço? Intencionalmente. Fico de pé, ou ajoelho, levanto minhas mãos e começo a adorar. Sabe por quê? Porque aí eu começo a fazer aquela conexão com o Espírito Santo de Deus. Querido, e aí eu saio daqui renovado. Eu começo a adorar meu Deus intencionalmente. Então, gente, vocês precisam fazer isso intencionalmente. A adoração, ela tem que ser intencional. Não é inspiração por ter vontade, não. Sua alma nunca vai querer. Só vai falar, vai lá pro cafezinho tomar, agora que tem mais essas cantorias aí, como disse meus filhos, você volta com a palavra. Gente, eu falo que é algo tão sobrenatural. Momento de adoração. Você sabia que é um momento de guerras espirituais, onde está na guerra espiritual, você está adorando o Senhor, e aí Deus está ali para trazer algo para você naquele momento?
Fecha o olho, desconecta do que está acontecendo. Adore o Senhor. Gente, e eu falo para vocês, melhoramos tecnicamente, melhoramos, mas essa adoração, gente, é algo que veio do legal, tá? Desde do lado da nova geração. Ah. Sim. Sim. Para mim que tá aqui já. A gente o, sim, o culto, né? Como é que é isso? Sara. Sara, olha, já aconteceu também isso comigo. Às vezes eu trago pessoas, mas sabe uma coisa que eu faço, gente? O trabalhar é do Espírito Santo de Deus. É lógico que às vezes a gente fica, né, preocupado com aquele visitante, com aquela pessoa que a gente trouxe, mas uma das coisas que eu sempre vi, porque quando começou a igreja, tinha muita crítica, gente. Tinha gente chegando na igreja e falando, não, que barulheira é essa? Aí, você acha que a apóstola se importava? Sim, no sentido não de escandalizar o outro, mas com as críticas. Eu lembro que no começo da igreja tinha umas senhorinhas que elas falavam, nossa, né? Porém, eu vejo assim, o trabalhar é do Espírito Santo de Deus. Às vezes até aquela pessoa está sentada ali, ela não quer ficar em pé, ela não entende se mover, mas às vezes ela está sentada ali, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Né? Então, eu quando convido alguém, eu falo, ó, a minha igreja, o som é alto, esse povo quer mais, né? O som é alto, tá? Ah, sua igreja é da parede preta? Eu falei, semi-parede preta agora, né? Porque não tem esse da parede. Então, eu sempre falo, a minha igreja é da parede preta. O som é alto, a minha igreja tem muito jovem, minha igreja o povo assovia, minha igreja o povo grita, eu já falo, ó. Não, porque às vezes o presbiteriano vem aqui, né? Ele tem que estar preparado, gente. Só que eu não me preocupo no sentido da ofensa, porque eu falo, Senhor, se essa pessoa vem aqui, eu sei que o Senhor que faz, né? Então, conversa com a pessoa, né? Explica um pouco como é que é o mover da igreja para a pessoa entender. Mas se a gente ficar muito assim, ai, será que a pessoa vai achar bom? Será que ela vai achar bom? Ele entra você no mover. Adora, se a pessoa quiser sentar, entendeu? Então, assim, cada pessoa vai no seu ritmo. Tem uma pessoa aqui na igreja que quando ela chegava só depois do louvor. Ela falava, não aguento aquele som, ritual, demora demais. Vindo uma igreja católica, né? Que os ritos são totalmente diferentes. E aí depois a pessoa começou, como diz a vibe, de Deus, começou, e Deus vai respeitar. Poxa, pai. Não vai chegar e falar assim, receba. Não vai. Amém? Deixa eu seguir. Então, eu vejo assim, se eu chamo a pessoa e às vezes a pessoa fica ali agoniada, fique à vontade, querido, sabe? Eu não vou porque a obra não é minha. O Senhor que eu convencer. E outra coisa, como diz a minha mãe, eu não entendia, né? Porque a minha tia era da Assembleia, e às vezes a gente ia para escola dominical lá na Assembleia. E eu ia para a salinha lá das meninas, e aí eu lembro que as conversas eram assim. Ai, professora, essa noite eu sei que Jesus tinha voltado, e eu fiquei porque eu estava de calça jeans. E eu batista, né? E eu ficava assim olhando aquilo. Nossa. Aí eu lembro uma vez que eu perguntei pra minha mãe, mano, como é que é isso? Ô filho, são costumes, né? E tem doutrinas específicas de costumes em algumas igrejas, e tem igreja para todos os gostos, pessoal, para mim. Tem gente, minha mãe é da metodista. Não, Memorial Batista.
É uma igreja extremamente tradicional, palavra. Aqui é melhor que lá, de jeito nenhum. Mas nós somos pentecostal, gente. Nós somos pentecostal. Então, essa pessoa não vai se adaptar. Ok? Ou Deus vai lá trabalhando e a pessoa, às vezes, fala, meu Deus do céu, estava perdendo, sabia que era assim. Ok? Então, vamos voltar aqui para dar tempo de eu terminar. Então, pode passar a próxima aí. Eu gosto dessa figura aqui, vocês vão lembrar da minha aula, vocês vão lembrar das figuras. O que acontece quando a gente fala do nosso devocional, do nosso alimento diário? Lá em Romanos 12:2 fala: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falo para vocês, gente, que todos os dias, mas é todo dia, tá, gente? O diabo tem uma mentira para te contar. Todo dia ele quer vir com uma historinha na sua mente. Os dardos do inimigo. Ele vem com mentiras. Às vezes até sonhos. Lança lá sonhos malignos para te angustiar. Gente, de Deus não angustia. O que vem de Deus não te deixa angustiado. Ok? Então, eu quero te dizer que nós temos que ter a prática do devocional, porque assim como o diabo todo dia quer contar uma historinha, blá blá blá, a serpente quer contar uma mentira para você. Eu quero dizer que todos os dias o Senhor tem uma verdade poderosa para você. Todo dia o Senhor tem um alimento para você. Como que eu vou vencer e rebater as mentiras do diabo? Com a verdade, com a palavra. Gente, eu quero te dizer, dos 2 anos para cá, eu acho que Deus me colocou, me matriculou, porque não foi normal. Deus me matriculou no intensivo de estratégias para lidar com guerra na mente. Gente, juro para você, mais de 20 e tantos anos que eu sou cristão, dos 2 anos para cá, tanta guerra na mente. Tanto, sabe aquela coisa que você já acorda? Você vem, você fala, não está dando paz. Parece que Deus me falou assim, eu vou te ensinar, eu vou te dar ferramentas muito mais poderosas, eu vou me revelar a você, eu vou revelar minha palavra de forma muito mais profunda para que você possa vencer esse nível de guerra. Porque é assim que acontece, gente. Nós cristãos vamos sendo curados, libertos, vamos amadurecendo e ainda falar outro nível, bora, outro nível de guerra. Ai, gente, eu estava tão assim, eu falei assim, meu Deus do céu, me ajuda. E orando no Espírito, né? E orando no Espírito, orando no Espírito. E aquela, parece assim que você fala, meu Deus. Porque às vezes o diabo ele joga uma historinha e a gente, a nossa alma, que muitas vezes não está curada, cria um mundo paralelo ali, ó. Cria uma história que nem existe. Ansiedade não é assim? A gente cria um mundo paralelo que nem aconteceu. E aí tem dia que eu fico só no espírito. Ativando o espírito, ativando o espírito. Em Tiago 4:7 fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então tem algumas historinhas que de 2 anos para cá, que o diabo está me contando, não cola mais. Não cola mais. Porque eu me submeti ao Senhor. Resistiu de nada. E ele, ó. Então tem história que não vai colar mais para você. Que o diabo não vai mais te alcançar. Porque o pessoal não está firmada em Deus. Amém? Então nós precisamos. E olha aqui que fala uma questão de vocês. Lá em 1 Tessalonicenses 5 fala assim, ore sem cessar. O que é oração, gente? É a conexão de teu espírito com o Espírito de Deus. Ore sem cessar. Aí fala bem assim lá no 19, não apaguem o Espírito. Espírito para maiúsculo, Espírito de Deus.
tá? Que nem eu falei assim, vamos ficar comendo mosca, não. Os pedidos estão aqui, ó, recebendo por nós, ministrando sobre nossas vidas. E muitas vezes a gente está, o que está acontecendo? Examine todas as coisas, retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz, da paz, o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês entendem que enquanto nós somos ministrados pela palavra de Deus, nós estamos sendo santificados no nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Então, eu tenho ali envolvi duas fotos. Fiquei presa ali, a pessoa carregando aquele vasinho preto. Todo dia o diabo vai vir te contar uma mentirinha. Às vezes é uma coisa assim, ó, gente, que ele sopra. Aí, muitas vezes, a gente comendo mosca, eu repreendo, deixa aquela informação entrar. Aí eu entro. Daqui a pouco o outro dia ele vai lá, sopra outra mentira. E muitas vezes aí acontece assim, ó, a gente começa a pegar as mentiras do diabo, são esses balões pretos ali, e ó, aí daqui a pouco a gente está, meu Deus, o diabo está furioso comigo, ai meu Deus, minha vida é difícil demais. Quem nunca, gente? Ai, a vida está difícil. Depois que eu virei crente, é ruim. Meu Deus, por que eu fui inventar isso? Mas, quando nós começamos pela prática da nossa meditação, de adoração, nós podemos acessar aquilo que vem do céu, aquilo que vem direto do coração de Deus para você. Que aí eu coloquei aquela mulher lá flutuando, né, Deus? Tá? Por quê? Porque ela acessou aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos acessar aquilo que Deus tem para nós todos os dias. Porque ou a gente vai ser aquele crente, ó vida, aos céus, lá. Ou nós vamos ser aquele crente livre, que tem uma palavra de verdade, tem uma palavra assim, às vezes você está ruim, né, está passando problema, está difícil, está no estreito, mas vem aquela palavra. Pode lançar. Então aí eu coloquei só 3 citações aí, olha. Vamos lá, Isaías 55, 10, 11. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para os que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que deseje e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, gente, a palavra de Deus, ela tem poder. Ela é viva, ela é o próprio Deus. Pode passar a próxima. Hebreus 1. É porque não ficou junto. Hebreus 4, 12. Versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Esse nome formatou. Alguém quer abrir aí? Abre aí. Alguém abre em Hebreus 4, 12, Romanos 10, 17. A gente lê. Abriu? O que é isso? Hebreus 4, 11. Já Bíblia de crente. Que engraçado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Amém? Gente, a palavra de Deus, ela é cirúrgica. Ela vai onde precisa ir. Basta apenas você dar legalidade à expressão de Deus. Romanos 10, quem abriu? Romanos 10? Sorte que a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Pela palavra. Então você quer ter fé, quer ativar a sua fé, é pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Amém? Pode passar. E Josué 1, 7 e 8. Qual é esse contexto aí, gente? O contexto é: Moisés morreu, né? E aí Josué foi eleito por Deus para liderar aquele povo, né? Que Moisés teve que cuidar durante 40 anos, que eu falo dos grandes líderes, né, da Bíblia. E olha o que Deus falou para ele: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, queridos, não tem para a gente ir. Quer ser sabor crente? Não é agora, gente? Estou com um filho adolescente também ali. Estão te farmando aura, não é? Senhor, será? Qualquer outro, gente. Six Seven. Então, fui pesquisar para achar alguma coisa, né? Coisa de... Nossa, é cantinho estranho. Mas enfim. Então, querido, não tem para onde. E eu vou falar uma coisa para você. Quem aqui já é crente há mais de 2 anos? 5? 10? 20? Entregando as ideias, né, gente? Só uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós que somos cristãos já há muito tempo na nossa caminhada, porque às vezes a gente fala: eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, né? Já li a Bíblia várias vezes. Ah, eu já sei, né? Muitas coisas. E às vezes a gente começa a abrir mão desses momentos de intimidade, do nosso devocional. E aí a gente começa a perder, aqueles ouvidos afinados com o coração de Deus. A gente começa a perder a intimidade. Mesmo indo para a igreja, orando, levantando a mão, sabe? E a gente não pode deixar de ter as práticas, as disciplinas espirituais, porque é elas que nos levam a intimidade profunda com o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, vigiar, não ficar ali, achando que sabe tudo. Gente, quanto mais eu leio a palavra, eu falo: meu Deus, Senhor. Pode passar o próximo. Última agora. Não é. Gente, eu coloquei isso aqui na minha aula, que é uma sugestão de devocional. Se vocês quiserem tirar foto, não sei se mandaram aí para vocês no grupo, mandaram, né? Então, isso aqui, gente, é uma sugestão de alguns passos para sua jornada diária. Tem muita gente que às vezes está chegando e às vezes fala assim: calma, mas como é que é isso? Como é que eu faço? Ai, gente, a Bíblia é tão difícil eu ler, não entendo nada. Então, aqui é uma sugestão para que você possa fazer. Também tem muita gente que, quando termina a aula, já aconteceu vários. Gente que assim, já é crente de muitos anos, fala: Carol, muito interessante. Eu não fazia uma devocional, assim, às vezes com esse nível de profundidade aí que você explicou. Mas isso aqui é uma proposta, ok? Então vamos lá. Primeiro, reserve um local. Eu costumo dizer que é o seu jardim. Qual é o seu jardim? Às vezes vai ser o seu quarto, às vezes você está no banheiro, às vezes é onde as mães têm paz. Fecha o banheiro e vai lá o joelho lá, né? Já tem épocas que meu jardim era no meu carro. Chegava mais cedo no trabalho, ficava lá, voltava a oração e ia fazer minha devocional. Ok? Então, marque um encontro com o Senhor. Segundo, lei, adoração. Se você for um cantor, né? Falando assim, pessoal, bom, canta, filho para Deus, presta para ver a sua voz linda e maravilhosa. Se você não tiver uma voz linda e maravilhosa, tem um filtro no céu, tá, gente? Então você pode cantar aqui que chega lá, eu tô muito afinada. Ah, mas gente, não tá na Bíblia, tá? Eu imaginei. Então, volta uma adoração, ok? Volta uma adoração, volta um momento de adoração. Ali, é quebrantar o teu coração, ativar o teu espírito. Ok, depois, escolha um livro, um capítulo da Bíblia,
E ali, gente, eu dou essa dica aqui, ó. Lembra antigamente não, até hoje tem, mas era mais como antigamente. Tinha aquela caixinha da promessa? Quem aqui tem? Eu tive minha avó que tinha, meus tios que tinham aquela caixinha da promessa. Ai, deixa eu falar comigo, não é, gente? Aí a gente tirava e lia aquela palavra. Ai, que lindo, amei essa palavra de Deus. Glória a Deus, amei isso mesmo. Temos que lembrar, temos que conhecer as promessas de Deus. Mas, quando a gente vai fazer o reino de Deus, gente, ele tem princípios espirituais. Porque às vezes a gente fica só na promessa. Mas existem os mandamentos, que são princípios espirituais. E eu digo para você, esses princípios espirituais são as chaves do reino. Ok? Então nós precisamos, lá em Mateus 16 fala das chaves do reino. São os princípios. É a mesma coisa, eu vou plantar uma semente de limão e vou colher melancia? Eu vou. Então o reino de Deus, gente, é por princípio. Então quando você for ali ler a palavra, busca ali qual é o princípio, qual é o mandamento que está ali para você aplicar o seu coração. E qual que é a promessa que está ali, naquela palavra? Porque a maioria das vezes quando você for fazer, você vai, aí sabe ficar Deus, né, para fazer uma boa interpretação ali, para você entender, sempre tirar dos seus olhos, meus olhos para que eu possa ver. Porque vai ter coisas que o Senhor vai saltar os seus olhos, coisas que Ele quer ajustar. Então esse momento de ver, de identificar ali qual é o princípio bíblico, qual é a chave do reino, qual é o mandamento, é um momento, gente, onde nós precisamos aplicar o nosso coração e muitas vezes, Senhor, me perdoa, porque eu estou quebrando esse princípio. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida para que eu possa viver esse princípio. Amém? Porque senão a gente fica só na caixinha da promessa. Aí a gente fala assim, nossa, mas olha a vida daquele irmão, gente. A coisa está rompendo, está acontecendo. Por quê? Porque ele está no fluxo certo. Ele está no fluxo. Ele está vivendo o princípio. E ele não está correndo atrás de promessas. As promessas vêm atrás. As promessas não se encontram. Vocês entendem? Uma das coisas que eu sempre falo, que aconteceu comigo, o pessoal morre de rir, gente. Quando eu era bem criança. Não, na verdade não. Eu frequentei a igreja há um tempo, e aí eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor pouco tempo, e aí quando eu voltei, né? E desde criança, gente, eu sempre tive muito assim, amor pela palavra, eu sempre estudava a Bíblia, eu lia esse Novo Testamento, eu lia assim, terminava e lia de novo, terminava e lia de novo. E aí o tempo que eu fiquei afastada, quando eu voltei, que eu abri a Bíblia, né? Eu falei, Deus, parece que eu não estou entendendo mais nada. Por quê? Eu tinha que começar o quê? Me santificar, me purificar, mudar a minha mentalidade novamente, né? E aí, um certo dia, falei, fui fazer uma devocional, aí peguei a Bíblia. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo aqui agora. Meditar bem assim, ó, raça de víboras. Produzir, pois. Gente, eu juro pra vocês, não é? Que eu mais jejuava. Eu fazia jejum de 40 dias, porque eu queria cura, eu queria libertação, pela vida novamente. Então eu jejuava um jejum de 40 dias, terminava ele, mesma semana começava outro, porque eu comecei a identificar que eu precisava de cura, de libertação, precisava ser notificado. Gente, mas quando eu abri esse trem, raça de víboras, produzir, pois, frutos de arrependimento, juro pra você, murchei. Eu fiquei chateada. Eu falei, Deus, quanto mais eu jejum, Senhor, eu devo estar muito suja mesmo, né, Deus? Chorei, fiquei chateada, sabe? Porque uma semana ali, rumzinho, pedindo para Deus, Deus, perdoa, Deus. Ô, Senhor, onde está esse pecado? Esses pecados que eu não estou vendo ainda, Senhor. Aí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim, ô mãe, pode tirar um trem e falar aí, que tá acontecendo comigo. Aí peguei e falei pra ela, não, fala bem isso aqui pra mim. Aí minha mãe falou assim pra mim, fez bem assim, Carolina,
Leia o capítulo, Carlinhos. Vamos ler o capítulo? Vamos, aí li. Para quem que é essa palavra, Carolina? Os fariseus. Carolina, você é fariseu? Não, eu não sou, não, eu não sou, não. Gente, aí eu fiquei tão feliz, eu falei, meu Deus do céu, eu carregando aquilo ali. Tá vendo como a gente precisa interpretar a Bíblia? A gente precisa ler, tem que ter esse contexto. Então, não é que é pecado não, tá, gente? Fazer isso aqui, não é pecado não, porque quem nunca fez isso, já me fala aí. Quem nunca abriu a Bíblia das pessoas e fala comigo que agora, enfim, tem alguém que nunca fez isso. Não é pecado, só tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque às vezes você vai pegar um trem lá, vai pegar um Velho Testamento e mandou matar, aí você fala, Senhor, né? Tem que ter contexto. Então, por isso que eu falo, pega um capítulo, sabe? Talvez naquele capítulo que você vai ler, você às vezes vai ficar ali, ó, vários dias, porque vai ter tantas coisas ali que Deus vai falar com você, e aí você vai anotando, volta para aquele lá, peraí, ainda tem coisa aqui que Deus quer falar comigo. Amém? Quarto, alinhamento. Orar, arrependimento e declarar a palavra. Então vai ser esse momento onde você vai pegar aquilo ali que Deus falou com você vai começar o quê? Alinhar. E alinhamento para mim fala de arrependimento. Tá? Então a hora que eu vou identificar o Senhor, ele saltou, opa, Senhor, eu quero me arrepender. Eu te peço perdão, porque eu não estou vendo esse princípio. Mas eu peço que o teu Espírito ali, o Espírito ali, que o teu Espírito me ajude para que eu possa ser santificado nessa área. Amém? Outra coisa que é muito legal, gente, que é uma ambiência, faz ambiência sobrenatural, é você declarar a palavra. Começa a declarar a palavra sobre você, aquilo que Deus falou ali, começa a orar aquela palavra, declarar sobre a sua vida a palavra. Amém? Próximo, registre tudo que o Senhor falou com você. Isso aqui é ótimo. Quem é que tem costume de registrar as coisas que Deus fala? Eu não trouxe meu caderno, eu esqueci, mas eu tenho um caderno, eu sou analógica, né? Eu anoto meu caderno ali, meus rabiscos, e eu falo para você que esse caderno meu, todas as vezes eu estou passando às vezes situações assim, né? Que a gente passa um arroz, está numa guerra, eu gosto de pegar meu caderninho. É minha memória afetiva, pegar aquele caderno ali, começar a folhear, aí eu começo a ler tudo que Deus falou comigo. Aí um dia que eu lembro, meu Deus, esse dia chorou, esse dia foi tão sobrenatural, esse dia foi assim. E aquilo vai ativando a minha fé. Então, se você não é analógico igual eu, escreva aí no seu celular, mas deixa na nuvem, que vai que acontece algo no seu celular, para que você lembre das palavras, dos seus momentos de intimidade com o Senhor. 6. Intercessão e agradecimento. Então é importante, às vezes, aquele dia vai saltar em você, você vai lembrar de alguém, tá? Para que você possa interceder. E, por último, compartilhe aquilo que Deus falou com você. Seja essa pessoa cheia da palavra, cheia da vida de Deus. Às vezes você fez seu devocional ali de manhã, você está pegando o Uber. Aí daqui a pouco, derrama ali na vida daquele Uber. Às vezes a pessoa estava esperando alguém entrar ali para falar do amor de Deus para ele, para alinhar ele, para direcionar ele. Às vezes aquela pessoa está vendo uma guerra que você nem sabe. E às vezes o Espírito Santo de Deus fala, compartilha, porque o alimento não é só para você. No seu trabalho, sabe? Compartilha aquilo que Deus está falando. E eu vou te falar, você acaba se tornando uma grande diferença. Estou lá no meu trabalho, muitas das pessoas me chamam, Carol, eu queria conversar com você. Gente, tem paciente que marca consulta comigo, eu sou enfermeira de UBS, tá? Tem paciente que marca consulta comigo e fala, Carol, eu marquei a consulta porque eu preciso conversar com você. Bora. O que você precisa? Parece um gabinete pastoral. Preciso conversar com você. Carol, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. O que eu faço? Aí é hora que eu ministro a palavra. É a hora que eu orei ali de manhã e eu falo, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Gente, é incrível. Então seja essa pessoa cheia do poder de Deus, da palavra. Algo que você está vivendo. Algo que vai ser cheio em você e você vai transbordar nas outras pessoas. Amém? Parece que é muita coisa, mas não é. Tá? Se você quiser pegar esse modelo, ou talvez eu falo bem aqui, duas coisas são extremamente importantes aqui para mim, que é você
tirar, extrair do texto qual é o princípio espiritual, qual é o mandamento, a promessa, e orar a palavra. Começar a declarar essa palavra sobre a sua vida. Pode passar o próximo. Pode passar. Ó, deixa eu dar um exemplo aí para vocês. Isso aqui é bem didático, ó. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento ou princípio, né? Honrar pai e mãe. Promessa. Autoridade revelada. Vida longa. Isso aí tá fácil, né, gente? Tá bem fácil. Isso aí não é de revelação do Espírito Santo de Deus, né? É um exemplo para vocês entenderem como é importante vocês começarem a identificar quais são os princípios que estão na palavra. Ok? Próximo. Acabou. Pode mostrar. O que eu quero deixar de tarefa para vocês? Já teve turma que eu consegui fazer um devocional, eu passei alguns versículos, as pessoas tiveram, foi tão poderoso, vocês compartilharam, Deus começou a mover e a falar com as pessoas. Como o tempo está corrido, eu quero, se vocês puderem, tá aí, né, a apresentação, eu acho, não sei se mandaram essa apresentação para vocês, tá? Porque eu fiz uma atualização. Eu quero que vocês, tarefinha de casa, podem pegar aí, escolher, né, o hora, Deus. O que o senhor quer que fale para mim? Qual passagem é essa daqui? Tem? Tá. Tem não? Então eu vou pedir para eles mandarem de novo. Então, gente, presta atenção. O que eu quero que vocês façam? São duas passagens que eu lembro que, quando na aula que eu fiz, só deu direcionamento para essas passagens, e que vocês possam fazer o seu devocional em cima dessas passagens aí. Tá? E o que eu queria? Eu queria que vocês, tá? Quem fizer, lógico, bem obrigada, compartilhassem no grupo lá de vocês. Vocês não estão no grupo? Compartilhem lá o que Deus falou, o que Deus vai falar para vocês, através dessas passagens aí. Vamos fazer isso combinado? Para que vocês possam... Oi? Eu vou pedir para ele passar. Mandaram um novo já, tá? Então, que vocês possam aí, para que possam estar mergulhando mais na palavra de Deus. Ok? Quem aqui está no grupo Mulheres 1756? Quem mais? Quem não está? Quem não tiver, depois vocês colocarem o QR Code aí para vocês entrarem, lá na bio do Instagram tem. A apóstola Célia, gente, está fazendo um devocional sobre o livro de Esther, todos os dias, nesse horário. Começa aí, ela já manda lá o link, você entra, 6 horas começa. Gente, está sendo poderoso. Ela manda no grupo de mulheres 17 de membros. Então, gente, eu sei que às vezes, por causa do horário, do trabalho, esse dia tinha até um intruso lá, tinha um homem lá que estava vendo junto com a mulher, e na hora que eu posso abrir, alguém quer ensinar? Ele falou, eu quero. Aí eu vi tanto, eu falei, olha lá, o intruso. Mas, gente, está sendo tão poderoso as organizações apóstolas, sabe? Se eu fosse você, se você às vezes puder entrar uma vez por semana, entre. Eu falei para ela, apóstolo, você tem que dar um livro de tanta riqueza, de tanta sabedoria que a apóstola Célia tem ministrado ali, derramado no coração dela. Eu falei, realmente vem de Deus. Porque eu disse, é desse tamanhozinho, né? E ela fala, meu Deus, quanta coisa ela está extraindo desse livro de Esther. Então, eu convido vocês a participar desse discipulado, porque assim, a igreja cresceu e é uma oportunidade de a gente estar ali, né, mais próximo, nem que seja virtualmente da apóstola. Então, que vocês participem, a escola bíblica, alguém começou quarta-feira, né? Então, convidar vocês também para virem na quarta-feira. Tinha bastante gente, né? Tinha mais de 500 pessoas. Quarta-feira à noite. Tá? Eu não pude vir, mas vou vir agora toda quarta. Então, queridos, que eu possa ter despertado em vocês fome e sede pela palavra. Hoje, Carol, né? Essa pessoa, por quê? Porque eu tenho, sabe, as práticas espirituais para mim são vida
E é essencial para a minha vida. É o que me fez criar raízes profundas em Deus. Raízes profundas em Deus. E eu falo para vocês, quantas curas milagrosas eu tive através da palavra de Deus. Eu tive curas profundas, curas físicas, através da palavra de Deus. Vou contar só esse testemunho em 2 minutos para vocês. Eu tive uma época da minha vida que eu estava com todos os sintomas de fibromialgia, sabe? Foi uma época bem hard da minha vida, muito hard. E eu lembro que eu tomava, gente, Tramal. Era mais de uma cartela de Tramal por semana. De tanta dor. E eu lembro que eu cheguei a um ponto que eu falava assim, meu Deus, se eu não sair de ficar sem remédio, eu já ficava perturbada. Porque a dor era tão grande. Tinha dias que parecia que meu corpo ficava tão quente, parecia que eu explodia de dor. E tomando medicação. Aí eu lembro que um dia eu estava em casa, um dia à tarde, e aí eu estava deitada lá, e os filhos disseram assim para minha filha, levanta, porque eu quero te curar, eu vou te tocar hoje. Aí eu levantei, aí ele falou assim, você está numa dependência química. De tanto remédio que eu tomava. Aí eu levantei, aí Deus falou assim, vai lá em Filipenses, abre uma palavra em Filipenses 4:8. Aí ela fala, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem virtude, não é? Se vocês quiserem abrir e ler aí. E aí Deus falou assim para mim, essa é a mente do meu filho. Comece a ministrar sobre você essa palavra, porque eu vou te tocar. E Deus falou assim, eu vou reprogramar suas células de dor. Eu vou reprogramar o seu corpo. Eu vou te tocar. E aí eu fiquei, gente, declarando aquela palavra. Senhor, tudo que é puro, tudo que é honesto. Deus, me dê essa mente de Cristo, essa mente curada. E aí, fiquei ali intercedendo, acabei, peguei as medicações, separei, falei, vou desprezar depois. O que aconteceu no outro dia, gente? No outro dia, eu acordei, meu corpo, parecendo que explodir de dor. Parecendo que explodir. Eu deitada lá na cama, eu comecei a chorar, gente, porque era tanta dor. E aí a minha carne, minha alma, vai pegar o remédio, que eu não tinha jogado fora, vai pegar o remédio. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu fiquei deitada lá e falei, Senhor, eu não vou sair dessa cama aqui hoje, enquanto essa dor não passar, porque eu fui tocada por Ti. Eu fui curada. E fiquei deitada ali, gente, eu chorava. Porque é muita dor. Eu chorava e eu ficava assim, o remédio que eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E eu fiquei ali orando no Espírito, e falava, Deus, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair dessa cama, Deus. O Senhor me tocou ontem, o Senhor me tocou. Eu fui curada. Gente, eu não sei quanto tempo. Quando eu percebi, parece que aquela enfermidade, aquela dor saiu. Pá. Aí eu lembro que eu sentei. Aí eu até fiz assim, sabe quando você não acredita, né? Que você fica assim, será que eu posso ver? Aí balançar a cabeça, uma dor de cabeça tão forte. Balancei a cabeça. Aí eu saltei, levantei, glória a Deus, eu fui curada. Nunca mais, gente, eu tive essa voz. Nunca mais. Porque eu declarei a palavra. E ela entrou dentro de mim. Ela me reprogramou. Ela me posicionou. Você crê? Glória a Deus.